Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Nós somos o braço mais caótico do canal Tete a Tel. Sim, Terapia Podcast, diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Eu sou o Teodoro Cochrane e vou ler aqui um trecho de um clássico. George Orwell. Se você quer manter um segredo, você também deve escondê-lo de si mesmo. O meu convidado colocou em pé e atuou em uma adaptação desse texto. Ele é gaúcho, ele é ator, ele é dançarino, ele é pai, ele é budista, ele é, um representante importantíssimo dos LGBTQIAPN+, ele é meu amigo, ele fez Dança dos Famosos 2 vezes, entendeu, gente? E os olhos de, de Capitu. Olhos de ressaca, como diria Machado de Assis. Carmo Della Vecchia! Que apresentação maravilhosa. Você falou uma coisa pra mim, olhos de ressaca. Sabe que muita gente chega pra mim e diz, você tá com cara de sono. No começo eu ficava incomodado. Depois de um tempo eu já relaxei mais. Eu acho que eu tenho essa cara de cansado mesmo. Ainda mais depois que teve filho. Depois que ele vai pra sua cama e ele fica acordando você várias horas com um soco no seu rosto enquanto ele tá dormindo. Isso é o que temos mesmo. Uma cara meio de cansado, assim. Mas é super sensual, é sensual, né, não é? Fica esse olhinho apertado aqui, ainda mais essa cor de... Uma cor de turmalina, né? Nossa, quanto elogio você aí daqui. Querida, é porque já é pra entrar na terapia mais azeitadinho, entendeu? Carmo, fala uma coisa. Eu fui pesquisar. Eu conheço o Carmo há muitos anos, mas fui dar uma pesquisada, estudar em você. Uhum. Você tem quantas irmãs? Você tem uma irmã? 2. É isso? 2 irmãs. 2. Porque eu vejo pouco saindo nas redes e divulgado. Uhum. Como é que era a sua... Como é que é a sua relação com essas 2 irmãs? Você é o mais velho, o mais novo? Eu sou o mais jovem da casa. As 2 são mais velhas, a minha relação com elas é razoavelmente boa, mas sempre foi muito distante. Uma das coisas que tem muito a ver com terapia também foi o entendimento desse universo feminino dentro de casa. Eu acho que eu era uma criança muito docinha, muito afável, muito fofinho quando eu era criança. E dentro de casa talvez esse lar não tenha, nesse universo regido por mulheres, me abraçado de uma maneira tão potente, tão forte como eu acho que eu gostaria de ter sido abraçado. Ainda mais quando você é gay, a gente passa por aquela situação de dentro de casa você não fala, você não se abre, você não tem essa... Então foi uma relação distante. Hoje eu me dou bem com as 2, maravilhosamente bem com as 2. Mas eu tô fora de casa já há muito tempo. Muito tempo. Eu tenho uma passagem que isso eu contei em terapia já, que para você talvez entender um pouco dessa relação. Dia das Mulheres. Eu devia ter 10 anos de idade, 11 anos de idade. Na volta da escola eu tinha ganhado uma mesadinha, eu comprei flores pra minha mãe e pra minha irmã. Cheguei em casa com flores pra minha mãe e pra minha irmã. Minha irmã olhou e disse, que isso, guri? Entendeu? Entendi. Mas por que essa falta de tato, essa falta de doçura com esse irmão mais novo, gente? Não sei. Eu acho que talvez no universo da minha casa tinham várias questões ali. Eu tinha uma mãe com problemas sérios de depressão e um pai alcoólatra. Então eu acho que os filhos ficam meio... Tem que se virar naquela casa, né? Tem que dar conta daquela realidade, porque os protagonistas da casa são os pais, não são os filhos, né? Então talvez isso tenha feito com que cada um fosse para um lado. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. A sua mãe, Marlene, é dona de casa ou trabalhava fora? Minha mãe, Marlene, totalmente dona de casa, e meu pai era bancário. Então passei por algumas cidades, assim, desde que eu nasci em Carazinho, depois passei por Ijuí, Alegrete, aí eu fui morar em Santa Maria. E depois São Paulo, Rio de Janeiro. E a sua mãe era depressiva, é depressiva, eu falo isso porque eu sou depressivo, sou deprimido, mais tratado, né? Ela tá tratada hoje em dia? Tá, sempre esteve tratada, passou por ciclos, mas a minha mãe, eu recordo ela desde assim, tipo, os 40 anos de idade, era uma pessoa que tremia.
sabe? Ela tinha questões sérias, assim. E tem uma parte muito bonita, se a gente puder já entrar no tema psicanálise, que aconteceu... Vai entrando, tudo aqui vai indo para o que você quiser. No que diz respeito a isso, numa das primeiras sessões de psicanálise que eu comecei a fazer, na segunda ou na terceira, eu contei pra ele uma parte da minha adolescência, ou da minha pré-adolescência, que eu fui um garoto que passei por uma depressão concreta nesse período. Forte. Adolescência? Quantos anos? Pré-adolescência, eu imagino que tenha sido lá 11, 12 anos de idade. Na época eu acho que eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu acho que analisando de uma maneira distanciada hoje, eu acho que talvez tenha a ver com, obviamente, com todas as questões relacionadas à aceitação da orientação sexual. Mas na época eu não tinha noção nenhuma disso, porque você é embotado, né? Tá tudo dentro de você, você não sabe como se relacionar, você pega aquilo, apaga, você finge que não existe dentro de você e segue a vida, porque senão você... Enfim, não tem como enfrentar essa realidade vindo do interior do Rio Grande do Sul, sem diálogo, sem uma família potente, com cultura, com esclarecimento, ainda mais na década de 70, que foi quando eu nasci. Então era mais difícil. Mas aí eu comecei a fazer psicanálise e eu narrei pra ele, então, quando eu tinha lá 12 anos, eu fui um pré-adolescente, um adolescente bastante deprimido, de sentir no ar a pressão pesando, assim. Era concreto, não era algo sutil que aconteceu comigo. E aí o meu terapeuta, desde o primeiro momento que eu encontrei com ele, eu brinco que ele não fala comigo. Psicanalista. Fala muito pouco comigo. E aí, nessa sessão, quando a gente foi fazer, depois de eu ter narrado essa sessão, ele olhou pra mim no final, com a sessão terminando, e disse assim, a gente só precisa ver se essa depressão era sua ou da sua mãe. Aquilo pra mim foi Caraca, eu nunca pensei. Nunca tinha me passado pela cabeça que talvez aquela depressão não tivesse sido minha. Nunca mais tive questões com depressão. Acho que eu tenho um histórico familiar de mãe e de pai com bastante questões relacionadas a isso. Eu acho que depois disso, principalmente quando eu saí de casa, acho que eu resolvi tudo isso. Acho que a quantidade de sonhos que eu tenho na vida me ajudaram contra a depressão. Eu sempre quis muita coisa, aprender muita coisa, fazer muita coisa. Isso me ajudou. Não me lembro de ter passado por isso de novo. Minto. Pós-Covid. Engraçado que Covid é uma coisa... Eu peguei 3 vezes. Peguei há 3 semanas atrás de novo. A Covid me pega, eu fico uma semana realmente com 38 de febre, dor no corpo. Quando termina isso, eu passo uma semana com a energia no pé, dizendo, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu tô deprimido, eu tô depressivo. Realmente, naquele momento, eu fico... A Covid me traz isso, depois, rapidamente, a atividade física me joga pra cima e acabou. Você, dizendo que a sua mãe sendo deprimida, você estava deprimido por ela. Como você sentia a manifestação dessa depressão dela na sua infância? Que te deixou essa coisa acabrunhada. A depressão dela, você acha que é de origem congênita, genética, ou é por causa do seu pai ser alcoólatra? Os dois. Genética, eu acho que é difícil no caso da depressão, né? O que vem? O ovo ou a galinha, né? É uma só coisa, é difícil você julgar. Era uma casa em que existia uma violência muito grande. Teu pai batia nela? Não violência nesses termos. Violência, às vezes, no silêncio, violência no afastamento, violência no não conversar, violência no não se importar. Eu tenho uma história engraçada de um tio meu. Eu conheci uma prima... revi uma prima minha no casamento de uma outra prima que me contou do meu tio, que era muito parecido com lá em casa. Que meu tio chegava em casa do trabalho e dizia assim, bom, gente, já que é pra conversar, vão dormir, né? Não é maravilhoso isso? Gente, que maravilhoso. Não é maravilhoso, Theo? Mas por que isso, gente? Um povo que não gosta de trocar. Cara, você tem que entender, Rio Grande do Sul, origem alemã, origem italiana, vieram pra lá, saíram das suas terras porque provavelmente não tinha estrutura de vida pra continuar na Itália ou na Alemanha, vieram pro Brasil pra conquistar, vieram pro Brasil pra ter terra, pra trabalhar, o que tem um lado disso que é extremamente bonito, porque eles têm um orgulho muito forte do trabalho, e isso é lindo. Tem uma coisa do gaúcho que é sensacional, é maravilhosa, mas em alguns aspectos pode ser um pouco radical, um pouco duro, um pouco... Pessoas que são criadas num lugar onde existe muito frio. A própria temperatura, né? A própria temperatura do fria. estado é fria, né? Então isso pode acontecer. O que te faz ser meio faca na bota, com quem eu me identifico nesse sentido, né? De faca na bota do gaúcho, que eu falo que é a minha leitura do faca na bota, que é o... Pá, sem meias palavras.
Era assim contigo? Era todo mundo meias palavras, sem meias palavras? Ou tipo, era silêncio absoluto mesmo? Não, era silêncio absoluto, não tinha um pensamento muito organizado, não. Era silêncio absoluto, era falta, vazio. Era vazio, acho que era só vazio mesmo. Minha mãe era uma pessoa que era aquela estrutura de vida que me cobrava muito a escola, consequentemente na escola eu não era bem, porque na escola eu sofria bullying, aí na escola as notas não eram tão boas, mas ao mesmo tempo eu não era um aluno ruim, eu nunca repeti de ano, mas eu também não era excelente, e é uma cobrança demasiada em casa, uma violência na cobrança, e ao mesmo tempo não existia o estímulo ao estudo, estímulo à leitura, o estímulo... Uma realidade, enfim... Você foi criado meio solto, então, meio esquecido. Meio esquecido, meio solto, meio sem gestos de bom dia, que bom que você tá aqui, que legal que eu sou sua irmã, que legal que eu sou sua mãe, que legal que eu sou seu pai. Eu acho que todo esse caminho foi sendo construído na minha vida mais tarde, depois. Hoje eu tenho uma relação muito infinitamente melhor com todos eles. Toda essa história que eu tô te contando é uma história que vai aí da minha infância. Sim. Hoje, através da mudança que eu acho que eu consegui fazer na minha vida, eu consegui ter um diálogo muito bonito e concreto e realista e falando sobre esses assuntos que a gente está falando, por exemplo, aqui, direto, de uma maneira calma e tranquila, e estabelecendo um diálogo com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha outra irmã. E eu acho que hoje elas sentiram no lugar onde dói. Eu acho que eu fui um elemento muito bonito dentro de casa para elas entenderem uma série de questões que talvez por muito tempo da vida delas, elas não queriam ver, não queriam aprender, não queriam tocar, não queriam saber que existia. Por isso que às vezes eu acho triste demais quando você encontra alguém que é da nossa comunidade, ou alguma das letras, e decide, não posso conversar com meus pais porque eles não têm diálogo em casa, não aceitam. Eu acho que às vezes você vai encontrar muitas vezes uma situação difícil, às vezes uma ruptura, mas é sempre, eu acho que pode dar a chance daquelas pessoas que estão ali também de escutar uma versão diferente da mesma história e talvez de aprender com aquela história. Porque se você se negar a contar aquela história, aí realmente eles nunca aprenderão. Eu acho importante contar e talvez se afastar por um período e depois tentar... Eu já tive histórias na minha vida relacionadas com pessoas muito íntimas da minha família que passados 2 anos me ligaram e disseram desculpa. Eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha te magoado, eu não sabia que o meu vazio poderia ter te magoado tanto, eu não tinha noção do que estava acontecendo com você, mas de qualquer forma, desculpa. E eu acho que isso foi no momento da minha vida que aconteceu um rompimento. Eu cheguei e disse, não, chega, não faz assim comigo. Esse bullying se dava como no colégio? O tipo de bullying? Porque você tem uma figura, digamos assim, mais... heteronormativa dos anos 80. Você não era, ou era uma criança delicada, sensível. Eu acho que era grande, bonito, como é que era? Eu não jogava bola, né, e tava com as meninas, né, ponto. Você já era amigo das meninas, é isso? Já tava com as meninas e não jogava bola. Eu tenho histórias da minha infância que são incríveis. Eu tinha grandes amigos de infância, por exemplo, eu tinha um grande colega de aula que resolveu ser meu amigo. Eu achava que ninguém queria ser meu amigo. Menino ser meu amigo? Não, eu tinha uma afinidade com algumas meninas que eu conversava lá, mas eu não... Ele, quem é que vai querer ser meu amigo? Aí, tinha alguns que quiseram ser meus amigos. Eu tinha um deles especialmente que era meu melhor amigo, mas era tipo meu brother, foi o meu grande amigo da vida. E eu me lembro que eu dormia na casa dele, e quando a gente chegava na escola depois de eu dormir na casa dele, ele dizia, eu vou na frente, você vai atrás, pra não saber que você dormiu lá em casa, tá? Mentira! Ai, Carmo, que dor! Que dor, pelo amor de Deus, gente. Sim, mas eu acho que era a realidade da maioria das pessoas da minha história, né, dessa época, E era meu melhor amigo. E o pior, é isso que é o lado mais louco de todos, o pior, eu aceitava. Olha como faltou terapia, olha como faltou arma, olha como faltou minimamente um diálogo um pouco mais aprimorado pra você dizer, não, você não pode fazer isso comigo, você é meu amigo, velho. Mas é uma coisa, né, é um grito de desespero por amor, né? Uma necessidade de aceitação do tipo, se ele de alguma forma tá sendo meu amigo, é assim que eu tenho, é esse preço que eu tenho que pagar pra ser querido, né? Talvez, Ai, Nossa Senhora. Você chegou a sofrer alguma coisa relacionada a abuso, assédio? Não, eu não sofri abuso. Quase sofri um abuso, mas acabou não acontecendo, porque eu era um menino muito medroso. Mas eu acho que essa história também do sexo, quando você percebe-se diferente, a gente passa muito tempo da nossa história sem ter tido o primeiro namoradinho, né? A gente vai ter o primeiro namorado, a primeira relação, o primeiro ideal romântico tarde demais, porque a gente teve que negar isso durante muito tempo, né?
Isso é chato. E imagino que por mais que a gente tenha evoluído, e é lindo que isso tenha acontecido, até mesmo hoje eu acho que algumas pessoas ainda passam por isso, né? Eu tô montando um espetáculo através de relatos de pessoas que eu recebi através do Instagram. E eu tô entrevistando essas pessoas nesse momento. Então eu ligo para elas e peço para elas me contarem um pouco mais das histórias que elas me narraram. E eu começo a perceber histórias que se repetem. Relação com primo, pais abusivos, pais alcoólatras, pais violentos, algumas histórias bem pesadas, um amor idealizado que nunca se concretizou, é uma coisa muito comum que acontece. Tem muitas histórias que acabam passando por quando eu começo a ler, que passam pela história da minha vida, assim. Passa com de todos nós, né? Você é adolescente, então com 12, 13 descobre, né? Fica consciente que tem uma sexualidade que é fora da curva, padrão ali, no momento. Pra tua autoestima foi uma tragédia, não foi? Foi, mas ao mesmo tempo eu me relacionava, eu tinha muitas namoradas e eu me relacionava muito bem com elas, apesar de nunca ter feito sexo com elas. Eu vi que você falou que nunca transou com mulher, né? Nunca. Tinha uma delas que é a coisa mais incrível do mundo. A gente se relacionava toda noite. Eu gozava, ela gozava, mas eu nunca cheguei ao final. Eu nunca cheguei às vias. Olha, você sente falta? Tem vontade? Tem curiosidade? Eu acho que talvez esse pré-julgamento que eu tenha sofrido muito tempo antes de eu saber qual era a minha orientação sexual fez com que eu criasse dentro da minha cabeça talvez uma série de regras que eu acho que Freud fala isso, que todos nós somos bissexuais, né? Que poderia ter sido mais ampla, né? Eu já me vi em situações de fazer novela ou de ter cenas que quando eu vi eu tava né? Acontece, a máquina funciona, mas talvez eu acho que pelo preconceito que eu tenha sofrido mais rápido, eu precisei escolher. Eu acho que eu não sei se eu tô certo quanto a isso, eu não sou psicanalista. Acho que a vida inteira, né? Ficam tentando que eu disse, quando eu resolvi, disse, tá aí é isso mesmo. Mas a princípio, eu acho que eu não tinha essa grande tragédia na minha vida, porque eu tinha namorados que foram muito legais na minha história. Foram muito bacanas, foram envolvimentos, histórias bonitas. Como é que rola sair dessa... Então você tinha uma aceitação, você tinha uma autoestima, então, se sentia desejado. Como você vai virar modelo aí? Aí tinha coisa de... Vim pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, né? Pra ser modelo, acabei me tornando modelo, mas tinha acabado de descobrir minha sexualidade com meu melhor amigo, meu colega de aula. E eu vim morar em São Paulo... completamente apaixonado, porque eu tinha acabado de transar a primeira vez. Quantos anos você tinha? Não, a primeira vez não. A primeira vez foi com 16, mas que eu realmente tinha começado a ter uma relação sexual com alguém que não fosse uma coisa que eu tinha feito. Eu disse, não, nunca mais vou fazer isso. Eu tinha acabado de ficar com um grande amigo meu, o Adriano, e eu vim morar em São Paulo e eu escrevia pra ele, não existia computador na época, eu escrevia pra ele 3 cartas por semana. Completamente apaixonado. Olha, comédia romântica, de me lembrar de estar parado na sala dançando uma música com ele aos prantos porque ele não estava junto comigo. Ai, que romântico. Ridículo e cafona, tá? Ridículo, cafona. Que romântico. Mas romântico, tava na idade certa pra isso, tá tudo certo. Mas eu não tô entendendo a conexão com o modelo, virar modelo. Porque eu vim aqui pra ser modelo. E aí, como é que foi isso? Eu vim aqui pra ser modelo e acabou não rolando muito, porque a maioria dos trabalhos que eu fazia eram com texto. Eu queria ser modelo de passarela, eu queria ser modelo de... E eu fazia comercial pra televisão com texto. Então eu sou um cara que não dei certo como modelo. Gente, então você tem essa frustração? Você gostaria de ser modelo de passarela, cara? Meu sonho era ter sido... Eu queria fazer fotografia, passarela e viajar o mundo desfilando. Meu sonho era esse. Eu me tornei ator porque eu não consegui ser modelo, senão eu não teria me tornado ator. Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Por isso. Porque é exatamente o caminho oposto. Exatamente o caminho oposto. Mas o que eu posso fazer? Mas não queriam por que você tão... É porque você era, na época você era uma beleza muito padrão, que não era o padrão da moda? Por que não rolou? Eu acho que não era um cara... Eu acho que para as coisas darem certo na sua vida, você tem que estar
aqui, presente, alegre, feliz, faz a sua atividade física, vai no barzinho com seus amigos, toma uma cerveja, se conhece pessoas, se diverte. Eu acho que através desse convívio, que é social e que ao mesmo tempo envolve trabalho, as coisas vão acontecendo na sua vida. Eu era um cara que tinha acabado de descobrir minha sexualidade, que cheguei de São Paulo, ia pra academia, ia pros apontamentos, ia pra academia, ia pro teste, ia pra academia... Aqui, acho que eu era um garoto muito fechado, assim. Talvez a felicidade, eu acho, a liberdade deixa a gente bonito, né? Eu acho que talvez eu era... Você olhava pra mim e dizia, é bonitinho, tem algo ali, né? Não... Sei lá. E aí pegava, começava pra televisão com texto e por isso fui morar no Rio de Janeiro anos mais tarde pra fazer cal. E aí você vai fazer a engraçadinha. Aí eu vou fazer engraçadinha. Me chamaram pra fazer o teste pra ajudar. Eu não tava valendo teste pra mim. Não? Não, o teste não era pra mim. O ator que tava contratado pra fazer o meu... Tinha um ator contratado pra fazer esse papel. E aí me chamaram pra ajudar a fazer o teste pra engraçadinha, porque as pessoas da oficina gostavam muito de mim e disseram, vamos botar o Carmo ajudando a fazer o teste, vai que a diretora, a Denise, vê o teste e acha ele legal, né? Porque eu tinha aí 2, 3 falinhas no teste, aparecia, né? E eu, aos 22 anos de idade, tinha saído da coisa de modelo, era, modéstia à parte, um efebo muito bonitinho, né? Muito apetitoso, né? Você lembra, né, Theo? Depois Lembro, fala disso. Sim, gente. E aí... Tem pegar, não deu. Eu ia falar isso depois, você falou Tem antes. pegar. Tentou Tem pegar. outras pessoas que também já tentaram, eu também não falava não. Eu lembro de gente falando pra ele assim, por quê? O que te custa? Um beijo, o que te custa? Me conta. Depois eu te conto, podemos falar, né? Amigo do seu marido, amigo nosso. É uma história clássica, um grande ator. Gente, não vamos botar ninguém, não vamos tirar ninguém do armário. A gente já saiu, já tá não, já tá de bom tamanho. A gente não tem o direito de fazer isso. Era bem gostosão, esse homem de 1,90 m. Eu não fiz nada. Nossa. Tá. Não, você é bem gostosão. Tô falando ele não. Ele não. Não, Aliás, vai, que eu já vou emendar aqui uma outra coisa. Vai, emenda. Você é modelo todo bonitão. Você pegou uma galera? Como é que foi? Você não pegou? Você não pegava ninguém? Todo lindo, todo não sei o que, no Rio de Janeiro, aquela baixaria não, eu sou casamenteiro, da comunidade. Eu sou casamenteiro, eu entro no muquifo, que só tem gente lá pra fazer pegação, eu vou lá e caso. Eu acho que eu não passei na minha vida 1 mês sem estar casado. Pois é, isso vem dessa infância aí. Talvez você essa infância sozinho, dessa necessidade, desse vazio gigantesco de ter que ser preenchido o tempo inteiro, mas a minha vida sempre foi assim, eu sempre fui casado. Eu fui casado com o Adriano 3 anos e meio, depois fui casado com o Walter 3 anos e meio, depois fui casado com o Edson 3 anos e meio, depois eu namorei um que eu não vou falar o nome, que não gosta de mim até hoje, não sei porquê, durante 1 ano. Teve mais um que foi 1 ano. João, 18 anos. 18 anos, hein? Quem diria? Peraí, antes de chegar no João, um desses aí, que eu não lembro os nomes, um deles era de festa da Fábio Monteiro. Fábio Monteiro. E aí, você jovem, todo bonitão, todo pulando os hormônios, aquelas festas eram umas baixarias, você não enlouqueceu nem ali? Como é que eu ia enlouquecer ali, namorando o dono da festa? As drogas sintéticas nos 90. Não, mano. Você não foi drogado, essas coisas aí? Não, algumas coisinhas na época, mas nunca me dei bem. Nunca as coisinhas eu adoro também. Nunca me dei bem. Teve uma vez que eu passei mal, eu disse o quê? Nunca mais. Mas eu namorava o dono da festa. Não tinha o que fazer. E aliás, namorava ele há 1 ano, tava completamente apaixonado, tava tudo sendo legal, então não. Você tinha ciúmes? Eu tive um casamento, porque era uma pessoa muito ciumenta, e foi um dos meus primeiros casamentos, e no começo eu achava engraçado. Até receber o primeiro tapa. Aí não foi mais engraçado. Aí eu disse, opa, o buraco é mais embaixo. Aí eu nunca mais na minha vida permiti que existisse relacionamento em que houvesse ciúmes. Se tivesse ciúmes perto de mim, eu digo, parou. Se você não confia em mim, temos um problema grave aqui. Que forte. Conseguir sair, você conseguiu sair desse relacionamento de uma maneira... Cortou na hora ou foi difícil pra desvencilhar? Eu saí desse relacionamento de uma maneira muito heavy metal. Como? Muito heavy metal, saindo de casa sem saber que eu ia sair naquele dia e nunca mais voltando. Por conta de uma briga muito pesada. Violenta, fisicamente. Bastante violenta. Entendi. Você foi um tempo casado com um ator. Sim. E o Edson. Sim.
que você que te levou pro budismo Exatamente. e que tem bate idade com você, né? Ele é um pouquinho. Eu acho que o Edson deve ter uns 6 anos mais do que eu, uma coisa assim, mas bate idade. Como é que é essa coisa de competição? Batia forte? Não batia, mas é sempre uma cagada. É. É uma cagada. Por isso que eu não namoro ator, gente, pelo amor de Deus. Agora até dá uns atores mais jovens, né? Que tem 20 anos Você a não menos. pode receber um telefonema de um produtor de elenco te chamando pra trabalhar e outra pessoa tá te olhando dizendo, fala meu nome. Nossa. Não, você não pode passar por isso. Isso é o que vai acontecer quando você é casado com um artista. E acontecia. Era chato. Não, era chato. Era chato. Não era legal, não. Não dá pra dizer dessa água não beber, porque a gente se apaixona por gente, né? A gente não se apaixona por profissão, né? Tudo pode acontecer na nossa vida, né? Eu vou dizer que não, nunca, sei lá, não. Mas namorar um ator é difícil. Passar pelas mesmas angústias dentro de casa que um ator passa, não sei. Olha que meu marido é da profissão relacionada às artes, mas é num outro lugar e é uma experiência completamente diferente, assim, sendo num outro lugar. Mas os dois sendo atores, você já passou por isso? Já passei. Meu primeiro relacionamento foi foram com dois. Eu tava fazendo EAD, foram com 2 atores e durou pouquíssimo, durou um mês. E eu lembro que aconteceu isso. Eu fui chamado pra fazer uma novela na época. E a novela nem aconteceu. Aquelas coisas de novela que vai, chega uma hora não acontece. E aí eu tava, mas eu vou largar a EAD pra fazer a novela, não sei o quê. E ele era um pouco mais velho, já era experiente, já tinha feito coisa na casa. E eu lembro que ele não conseguiu se controlar e olhou pra mim e falou assim, você é muito mal agradecido, olha a oportunidade que você está tendo e você tá cogitando. Eu tinha 19 anos, na época eu era super jovem. E no fim eu aceitei, a novela não aconteceu, entendeu? Por sorte eu consegui voltar pra EAD, não perder o meu curso. Eu falei, não quero essa vibe não, essa vibração é muito torta, inveja é uma coisa meio carcomida, né? Foi engraçado porque depois que o nosso casamento já tinha terminado, eu produzi um espetáculo com ele, que é o Estranho Casal. E o Estranho Casal são 2 atores se debatendo em cena e brigando por diferenças. No caso, não é uma história gay, é uma história de 2 amigos, mas que era engraçado porque a briga final que eu nunca tive com o Edson acabava acontecendo todo dia em cena. Eu vi, era maravilhoso. Nossa, era engraçado demais. A gente ficou 3 anos e meio em cartaz. Quando a gente foi fazer o espetáculo, eu disse, eu não posso fazer esse espetáculo, eu não sou engraçado. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho esse talento pra fazer essa comédia, eu não posso fazer isso. Eu tinha um diretor que trabalhou com a gente, que olhava pra mim e dizia assim, engraçado, cara. Pro sucesso que você tem, você é quase deprimido, né? Que diretor doce, que diretor doce. Que maravilha! Não era aquele diretor que foi canceladíssimo depois? Não sei, eu não sei onde ele tá, não quero falar mal dele. Não vamos falar, isso aí tá bom. Mas olha, comi o pão que o diabo amassou. Agora, é muito doido, porque isso a gente leva pra questão da sexualidade também. Muitos de nós, quando encontram dificuldades e barreiras e preconceito na vida, pode acontecer de serem abatidos, né? A autoestima é destruída, a pessoa pode cometer autoextermínio, pode acontecer um monte de coisa. Tem pessoas que, diante de grandes dificuldades, olham para vocês, tá bom, e vêm com um pau maior para cima da pessoa. No meu caso, geralmente eu tenho a tendência de fazer isso. Mas eu acho uma sacanagem, porque muitos não dão conta disso. Tem gente que não tem essa... Tem gente que não tem. É muito mais gostoso. Hoje, quando eu vou fazer um espetáculo, eu quero um cara que me trate bem. Porque eu entendi, já rende dos 2 jeitos, tá? Mas é muito melhor ser tratado bem, né? Muito melhor. Eu já fiquei muito nessa filosofia de achar que o sofrimento vai gerar alguma coisa mais preciosa, né? Acho que é antigo, uma forma meio antiga de se... Vamos falar de deslumbramento. Vamos. Você ficou famoso novinho e aí foi fazer Chiquititas, e aí Hit. Você deslumbrou? Ficou se achando em algum momento? Não, sempre me achei. Até hoje eu nunca me achei, me acho suficientemente bom. Sempre olho de nossa. Ai, Deus. Mas não tô falando deslumbrado com relação ao talento, deslumbrar com o estrelato, com a fama. Não, acho que não. Não, e morou naquele Rio de Janeiro, que é aquela feira das vaidades. Talvez tenha me ajudado, a minha prática budista de mais de 25 anos tenha me ajudado a isso.
A gente não é melhor do que ninguém, né? A gente não é melhor do que o padeiro, a gente não é melhor do que o bancário, a gente não é melhor do que ninguém, porque pelo fato da gente fazer arte. Ficar deslumbrado com isso é ridículo, ainda mais na nossa profissão, que é uma montanha russa. Hoje você trabalha, amanhã você não trabalha. Hoje você tá em cima, amanhã você tá embaixo. Às vezes você tá do lado, vendo quem tá em cima, quem tá embaixo. Às vezes você passa por um vazio gigantesco, fora as questões relacionadas à criação do seu trabalho, que se você for uma pessoa minimamente sensível, você vai sofrer, que a gente sofre para criar, a gente se sente um embuste, a gente tem aquela síndrome do impostor, a gente sempre acha que eu não estou no lugar certo, não é, o que eu estou fazendo aqui? Eu ensaiando pro Estranho Casal, dizendo, não devia estar aqui, estreia a peça, 3 anos e meio de sucesso, só parei de fazer porque eu não quis mais fazer. Então por que a gente se condena tanto, né? Ainda bem que existe terapia, né, Theo? Ainda bem que existe terapia que você está fazendo há 17 anos. Acho que é há 17 anos já que eu tô fazendo. Que coincide com quase o início do seu casamento com o João, não é? Foi, exatamente, porque o João fazia terapia já. E aí eu comecei a fazer um trabalho com uma pessoa quando eu fui fazer um personagem, que era um trabalho que eu imaginei que fosse trabalhar um negócio de corpo, sabe? Sei. Só que era terapia corporal, eu não fui avisado. E aí era uma mulher que me dava esse processo, e ela era genial, continua sendo até hoje, mas eu tive um problema com ela. Problema causado por ela. Problema. De que natureza? Preferia não comentar. Eu tive um problema com ela e depois eu te conto. Eu tive um problema com ela e aí... Mas eu tinha uma conexão muito forte com essa pessoa. Tão forte, mas tão forte, mas tão forte, tão forte, que eu achava que eu sabia quando ela estava pensando em mim. E eu vou te contar a história agora. Eu tava dormindo e tocou... E eu sonhei com ela. Eu sonhei que eu tava com essa pessoa num bar. E aí meu celular tocou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Era uma coisa cedo demais. O celular do lado da cama pra servir como despertador. Na hora que tocou o celular eu pensei, é ela. Na hora que eu olhei era ela. Eu não atendi. Eu botei no mudo e deixei. Ela deixou uma mensagem. Eu olhei pra aquela mensagem e disse, caramba, eu sei tudo que ela vai me dizer aqui. Isso tinha passado já uns 2 anos da última vez que a gente tinha se visto. Eu sei tudo que ela tá me dizendo aqui. E eu não queria ter que enfrentar e ter que olhar, porque ela tinha sido uma pessoa importante pra mim. Eu não queria ter que olhar aquela mensagem. Aí o João disse, não, dá o play aí que eu quero escutar. Era ela me pedindo desculpas. Anos depois. 2 anos depois, pelo fato de ter acontecido. E aí, eu quase como uma vingança, eu entrei no consultório de um psicanalista homem, porque me remeteu à violência feminina que eu tinha sofrido em casa, pelo vazio, pela falta de olhar, pela falta de afeto, pela falta de carinho, que se misturou com a minha relação com essa terapeuta, e eu disse, agora eu vou começar a fazer uma terapia com um homem, que eu tava tentando evitar, porque o próprio João, ele olhava quando eu contava as coisas que aconteciam na terapia, ele achava geniais, ele disse, mas é muito rápido isso tudo que tá acontecendo. Só que essa conclusão que tem que chegar é você, não é o seu terapeuta. Mas ela era sensacional mesmo, tá? Ela era sensacional, ela é até hoje, sensacional. E aí eu cheguei no primeiro dia do consultório de terapia, olhando pro meu terapeuta dizendo, eu tô vindo aqui pra me vingar. Eu tô vindo aqui pra me vingar, porque eu acho que eu recebi um tratamento que não foi bacana comigo e remetei uma série de questões relacionadas com a minha conexão, com o feminino, com uma série de coisas minhas. E foi bonito, porque na segunda, na terceira sessão que a gente tava, e eu tô com ele até hoje, né? Ele olhou pra mim e disse assim, já passamos por essa fase agora, né? Não é mais por isso que você tá aqui, porque eu senti que aquilo meio que incomodou ele, né? Claro. Você achar que eu tava indo lá pra, quase como para ter um amante, ó, tô aqui pra ter um amante, porque na verdade a boa era outra, eu tô vindo aqui pra me vingar daquela outra. E aí tô com ele há 17, 18 anos. E eu tenho uma história que foi muito divertida, engraçada. Eu passei por uma situação que eu fui fazer uma cena um dia e aconteceu uma coisa dramática na cena e eu desmaiei, caí duro na cena. Aí... Desmaiou? Desmaiei, a minha pressão baixou, desmaiei. E o bombeiro, ao invés de me deitar no chão, né? Porque quando você desmaia, o sangue, você desmaia pro sangue voltar pro cérebro, né? O cara bombeiro pensou, eu não vou deixar o ator caído no chão, né? Me segurou sentado, aí o sangue não voltava. E eu voltei convulsionando. Nossa, que gracinha. Foi bem difícil, foi difícil pra mim. Quando aconteceu isso, eu senti muito frio. Minha pressão baixou, eu senti muito frio. Eu fiz uma viagem, alguns meses depois que isso tinha acabado, pra Londres. Cheguei em Londres, estava frio. Quando eu senti frio, me deu um pânicozinho, eu não queria sair do quarto do hotel. Eu acho que eu conectei
ao medo do que tinha acontecido na cena. E esses 6, 7 meses depois, quando eu senti o frio no meu corpo, me deu um pânicozinho. E só de pensar em sair do quarto do hotel, eu começava a passar mal. Começava a me dar enjoo, começava a me dar medo, começava a me dar uma insegurança, mas eu acho que era um princípiozinho Uma crise de pânico. de uma crisezinha de pânico que eu tive ali. E aí nessa noite eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que eu tava transando com o terapeuta. Quando eu sonhei que tava transando com o terapeuta, eu digo... Agora eu vou ter que contar. E agora, como é que eu faço isso? Por que que eu tive que ter esse sonho? Porque agora eu vou ter que sentar numa sessão de psicanálise, olhar pro meu psicanalista e contar que eu transei com ele. Quer dizer, que eu sonhei que eu transei. Auto-falho. Que eu sonhei que transei com ele. E eu sempre falando que ele falava pouco, né? Nesse dia ele falou muito. Deve ter ficado ali, deve ter ficado no mínimo instigado a conversar. Ele quis saber dos detalhes, ele queria saber como exatamente era. Eu não acredito. Por que eu fui ter esse sonho? E era muito fácil explicar, né? Porque eu comecei com aquele princípio de pânico e falta que eu senti dele, né? Uma necessidade doida, que aí sei lá onde que foi entrar o lugar pra bater na questão sexual, mas que foi muito doido. E eu tenho uma história que você vai gostar de saber também, muito interessante com o meu psicanalista, que foi o seguinte. Eu, no princípio, quando eu comecei a fazer psicanálise, doía demais fazer psicanálise pra mim, porque um psicanalista classicamente freudiano fala pouco, né? Sim. Desde o primeiro momento que eu entrei na sala Divanzão. Não, aí é que tá. Eu cheguei na sala no primeiro dia, ele olhou pra mim e disse: você quer sentar onde? Você quer sentar aqui, aqui? Eu fiquei meio assim, ó. Ai, com o meu também foi a mesma coisa. Aí ele olhou pra mim e disse: pode sentar. Eu sentei, ele olhou pra minha cara e foi. Não disse mais nada. E aí, fala. E aí eu ia para sessões de psicanálise nos primeiros anos, pensando, o que eu vou falar pra esse homem hoje? Você não deitava ainda, você só estava sentado. Não, o que demorou anos pra ir pro divã? Tipo 7 anos. Mentira que você demorou 7 anos. Eu demorei 4 sessões pra ir pro divã, gente. Ele não falava. Depois de 7 anos, ele olhou pra mim. Ele não falou, você quer ir pro divã? Gente, mas Ele falava várias vezes, você tem certeza que você não quer ali? Eu dizia, não. Teve uma vez que eu disse pra ele, eu não, vou deitar ali, doutor, vai que você... Vai dar um eu tô tapa na minha cabeça? Eu tô de costas pro senhor, o senhor enfia uma faca em mim, ele olhou pra mim e disse assim, uma faca interessante, símbolo fálico. Tá, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando que isso tá acontecendo aqui. E aí, eu cheguei lá e um dia eu resolvi atacá-lo. De tanto ele não falar, eu cheguei pra ele e disse assim, olha só, eu tenho um personal. Agora, porque antes ele era o coordenador da academia e ele me tratava razoavelmente bem, mas a partir do momento que eu comecei a pagar ele começou a me tratar muito melhor. Você vê as minhas questões com esse olhar tão positivo porque eu te pago? Outra coisa, meu pai, quando era bancário, ele dizia que todo homem que usava barba era bandido. Inclusive, ele despedia qualquer pessoa que usasse barba ou bigode. Você tá falando isso porque eu sou de bigode, é isso? Me chama de bandido? Não, olha só, Theo. No meio dessa minha frase, eu olho pra cara dele. A barba aqui, ó. Mas não foi de propósito. Não. Entendi. Ah, mas é isso aí. Aí ele falou. Revolução Russa, o bigode, a barba, as razões que fizeram. Theo. Agora, Carmito, me fala, vamos direto ao ponto. Como foi a ida ao divã? Levou uns 6, 7 anos. Ele olhou pra mim um dia e eu acho que ele cansou tanto da minha cara que ele chegou e disse assim, louco, né? Você não tem coragem de deitar no divã, né? Me deu uma raiva. Eu voltei pra casa com uma raiva. Eu voltei pra casa com uma raiva tão grande que eu pensei, essa raiva só deve estar conectada com o fato de que realmente eu não tenho coragem de deitar no divã. Aí eu deitei no divã e disse, mas quer saber? Se você me perguntar, adorava olhar no olho dele enquanto falava. Eu também. Porque hoje as minhas consultas com ele são todas por telefone, eu não vejo, mas ele só escuta a voz. E só assim que tá sendo feito. E na época da pandemia, que eu falando com ele no telefone e escutava pip, pip, pip. Eu pensei, ele tá no hospital. O que tá acontecendo? E eu não posso perguntar, porque a psicanálise você não entra nesse universo. Você não pode perguntar, eu não pode perguntar nada, tem coisa que eu queria perguntar. E ele é tão radical que eu digo assim, sabe aquele filme
Vamos passar essa... Nem isso eu posso saber, se ele viu tal filme. Ao meu que ele fala, não, que o meu faz muitas analogias com o cinema, que sabe que eu gosto. O seu ainda vai mais longe. O meu, eu levei um susto quando eu vi a foto dele no WhatsApp. Eu disse, quem é essa pessoa bronzeada sorrindo no WhatsApp? Era você, fazia anos que você não olhava pra cara dele. Não, na época que eu já fazia psicanálise com ele, porque ele era tão sério, tão concentrado, tão não sei o quê. Aí eu olho a foto do WhatsApp e um senhor bronzeado sorrindo. De quem é essa pessoa? Tem isso também ali, ó. Você estava falando aqui do seu analista. Em algum momento no nosso caos aqui, você estava falando de relação de interesse, de interesses. Da sua terapeuta, talvez. Você casou com o João. João é autor de novela, você é ator, você é galã. Você começou a fazer papéis bons. Inicialmente, você fez novelas dele. Aí você provou o seu talento e hoje em dia não faz novela, nem faz mais novelas dele. Como você se sentiu... Como que é essa sensação? Eu tenho muita curiosidade de saber. Porque, por exemplo, eu acho que você tem com o João o que eu tenho com a minha mãe. Que é uma questão de não legitimar o seu talento e, mais do que isso, achar que as pessoas se aproximam de você não pelo que você é, mas sim pela pessoa que está ao seu lado e o que ela pode oferecer pra ela. Mas você tendo isso em casa, você deve saber. A gente saca isso tão rápido, né? Saca rápido, mas eu nasci nisso. Você foi depois de mais velho, maduro. Foi, mas você saca esse tipo de coisa rápido. Você saca quando algum colega seu se aproxima, porque na verdade está querendo chegar no seu marido. Ou um agente se aproxima de você, porque na verdade está querendo mais a conhecer o João do que... Você saca isso fácil. E eu acho que eu tive a sorte de fazer muitas novelas de vários outros autores, então eu não passei pela questão de lá. Mas ao mesmo tempo tem a coisa do nepotismo, é melhor não fazer. Então hoje a gente tem um acordo que eu não faço mais novela dele. E você me pergunta, é fácil? Claro que não, Eu olho pro cara e digo, eu tô casado com um cara que eu acho um dos mais bacanas que fazem dramaturgia no Brasil e infelizmente eu não posso fazer as novelas dele, É o que temos, tá tudo certo. Você não acha que é um pouco de machismo nosso? De paternalismo, sei lá, que a gente está acostumado a ver grandes atrizes que foram grandes musas de grandes autores e diretores da própria Rede Globo. E a gente aceitou isso, tudo bem. Também chegava e falava, fulana tá lá porque tá dando por fulano, não sei o que, tiriri pororó. Mas a gente aceitava. Você não acha que... É um serviço que você tem que fazer também, é romper essa barreira. Sim, sou sim. E aí? A gente se dá bem, ué? A televisão tem algo muito democrático, que é democrático, cruel e radical, que é... Tem a maquinazinha do Ibope. Sua cena foi ao ar, deu certo? Você fica. Não deu certo? Você sai. É simples assim. Então eu nunca liguei muito pra esse tipo de comentário, porque... Minha aceitação em todos esses group discussion que faz, todas essas questões sempre foi tranquila. Agora, se você me perguntar, é foda mesmo. Quando eu vi Avenida Brasil, quando eu olhava pra novela, na mesma época eu tava fazendo uma novela que foi maravilhosa também, era um antagonista de uma novela da 6, Amor Eterno Amor. Mas você acha que eu não olhava Avenida Brasil e não dizia, caraca, porra. Porque tinha um personagem ali que tava sendo escrito pra mim. E eu olhava e dizia, caraca. Mas tudo bem. É o que temos. A gente pega o sofrimento e leva adiante. Tá tudo certo. Tudo bem. Não chegava isso na sua relação? Você não ficava... Não influenciava o seu casamento? A gente tem isso muito, muito separado, né? Uma coisa que a gente aprendeu a dialogar, conversar em casa, então tá tudo certo. Falando em diálogo... Mas fácil não é, Theo. Claro que não é. Não, é o ó. Imagina, é muito chato, Se eu, que sou amigo do João, ficava puto quando ele me chamava pra fazer teste nas novelas dele... Imagina o marido. Pô, imagina o marido, gente. Mas olha, o João tem uma coisa que é tão legal com isso, que é... O João não escreve pra ator. Isso ele sempre falou. E é verdade. E é a mais pura verdade. Mas que não é a regra, né? A regra é o oposto, inclusive. A regra geralmente pode ser o oposto. Pode ser o oposto. Porque às vezes as pessoas gostam desse universo, do poder, né? O João não tem essa conexão com o poder, né? De querer ter o poder de escalar. Ele quer ver o que é bom para aquilo que está acontecendo ali. Isso é bom para aquilo que está acontecendo, não é bom para... Acabou. Foi. É isso aí. Tiveram um filho. Você tá esse pai absoluto, presente. Tudo que você não teve, você tá dando pra esse filho.
em matéria de afeto e em matéria de grana também, de estrutura. Aliás, você é meio arrimo de família? Não. Você não ajuda a família nem nada? Não, posso dar um presente, uma coisa ali, mas a minha família é razoavelmente bem estruturada. Ah, maravilha. A sua família se aproximou mais de você agora que você tá... Aconteceu uma coisa muito bonita, assim. Até eu acho que meu filho me aproximou muito do meu pai. Mesmo meu pai vindo a falecer poucos meses depois do nascimento dele. Porque se eu sou esse cara, aí a gente entra na questão do budismo, né? Passado, presente e futuro contidos no mesmo instante. Se eu sou esse cara que hoje faz tudo o que faço com meu filho, é porque eu tive o pai que eu tive. Então, através da minha história com meu filho, eu consigo revolucionar a história minha com meu pai. E eu tive a sorte de fazer uma história linda com meu pai antes dele vir a falecer. E imagina, minha mãe de viado, o viado aparece em casa com um filho, que é a alegria maior, aquele filho que ela nunca achou que fosse ter um Pelo neto. amor de Deus, gente! Eu vou te falar uma das cenas mais bonitas que é bom eu falar isso porque eu registro ela, porque eu não quero nunca esquecer dessa cena. Uma das cenas mais bonitas da minha mãe quando encontrou meu filho pela primeira vez. Ela chegou do aeroporto e ela chegou tarde, já devia ser umas 8h30, 9 horas, a hora que ela chegou em casa, tipo 10 horas, o pequeno já estava dormindo, porque na época ele devia ter 4 meses, uma coisa assim, 4 meses. Aí ela disse, bom, então vou tomar um banho. Ela foi tomar um banho, né, ela queria ver ele, elas entraram meio no escurinho no quarto, viram ele dormindo ali, ela disse, eu vou tomar um banho. Tô cansada da viagem, foi tomar um banho. A papá olhou pra mim e disse, tá na hora dele comer, ele acordou, leva ele pra sua mãe ver. Eu peguei ele no colo e levei pra minha mãe. Quando eu cheguei no quarto onde a minha mãe tava, era um quarto que tinha um suíte, que tinha um banheiro. Quando eu entrei pra lá, a minha mãe estava nua em pelo. Eu olho pra minha mãe com meu filho no colo, minha mãe dá um grito mudo, faz... Mãe coragem. Cara, foi a coisa mais fofa e mais silenciosa eu olhar pra aquela cena. Minha mãe, nua, gente, aos 76 anos, olhando meu filho no meu colo, dando um grito mudo, porque já era tarde da noite, não podia gritar, senão iria atrapalhar os vizinhos. Foi muito fofo. Ai, gente, você cuidou do seu pai nos últimos anos? Como é que foi isso? Não, foi umas últimas semanas que eu fui, porque eles moram em Santa Maria, eu moro no Rio de Janeiro. Meu pai teve Alzheimer, né? Quanto tempo durou o Alzheimer dele? Quando tiraram a bebida, o Alzheimer veio com força. Meio que a questão da depressão, acho que tá conectada com a questão do Alzheimer também. Tirou a bebida dele, mas meu pai tava num estado que se ele tomasse... ele também tinha depressão? Ele bebia por causa da depressão, é isso? A razão que ele bebia já era... Meu pai sempre foi uma incógnita pra mim. Ele tomava um meio copo de qualquer coisa, ele caía no chão, se urinava, a minha mãe já tinha feito cirurgia de joelho, então era uma situação difícil, então tiraram a bebida dele. Quando tiraram a bebida dele, o Alzheimer veio com toda a força. E aí ele teve um derrame, aí começou a complicar. Era aquele Alzheimer que é o tipo que você tem vários derrames, é isso? Eu não sei, eu acho que o derrame já tinha sido acusado no cérebro dele muitos anos antes pela quantidade de álcool que ele ingeriu. A questão ali era complicada mesmo. Mas foi difícil, porque é doido quando você vê uma pessoa com Alzheimer, né? Ele olhava pra minha mãe e dizia, mãe, Marlene, vamos pra casa. E ele tava na casa. Aí, e a minha mãe trágica, né? Eu chego pra visitar ele, ela diz, Osmar, quem é esse? Isso aí é o Avanir. Ele falava o nome do irmão. E tem uma história que é engraçada também, que é quando eu tava botando fralda nele. Imagina, eu nunca tinha visto meu pai pelado. Então, como assim? Eu vi isso. Como você nunca viu seu pai pelado, gente? Nunca. Por quê? Porque vocês não vê a mãe pelada, eu até sempre falo isso, que minha mãe falava assim, filho que vê a mãe pelada fica cego, minha mãe não deixava, aí vinha um Santa Cruz das Palmeiras, um Ribeirão Preto, interior ali, de frente ela não deixava, mas meu pai eu sempre vi pelado, agora homem pode ver homem pelado, que era aquela coisa terrível Nunca vi pelado. Mas tinha alguma razão? Falta de intimidade, só. Eita merda, entendi, cara. Aí você foi ver ele doente já. Fui ver ele doente, botando fralda nele pra arrumar o peru dele dentro da fralda, brigando com a minha mãe, dizendo, mãe, não é assim, é assim. Aí meu pai, isso aí já virou bagunça, né? Como é o budismo que faz você conseguir rir de uma situação tão trágica? Seria cômico se não fosse trágico, é isso?
Porque é a vida, e é patético mesmo. Essa situação é completamente patética. O filho que não viu, porque o próprio pai já tava achando engraçado pro cara, que ele só virou bagunça, né? Meu pai saía da cama, passava 15 minutos acordado, voltava pra cama, eu digo, o que você vai fazer, pai? Vou dormir. De novo? Sim, tô velho, né? Você não é engraçado? Tô velho, vou dormir. Enfim. Mas aí, esse processo durou quantos anos? Durou anos ou foi um tempo? Não, depois que ele teve o derrame, meu filho. Depois que ele teve o derrame foi meses. Um mês, uma coisa muito assim. E você perdoou? Totalmente. Totalmente. Isso não quer dizer que não existam as marcas de tudo que aconteceu em mim, mas totalmente. Totalmente. Queria sonhar com ele. Um dia eu quis sonhar com ele. Ele disse, ai, queria tanto sonhar com meu pai, eu sonhei com ele. Aí eu me lembro que no sonho eu olhava pra ele e dizia, ai, pai, por que a gente foi tão afastado assim? E... enfim. E aí ele não falou. Não falou? Não falava. Nem no sonho, nem no sonho. Essa puta merda, sonho, me ajuda. Manda uma mensagem. Fala alguma coisa. Mas agora, como eu plantei papai, né? Você sabe, né? Eu botei papai na árvore, né? Sim, que nasceu 3 meses depois, o IP branco. Depois de floriu, eu falo com o papai. Eu chego em Araras e digo, papai... Eu olho pro Pedro e digo, Pedro, você já deu bom dia pro seu avô? Bom dia, vovô! Você sabe que eu também tenho na minha casa. Eu tenho uma urna de cinzas do meu pai, tá na minha casa. Aí eu também faço vídeo, converso com ele, tá aqui. Bota numa planta, menino. Pois é, mas é que eu não tenho uma casa em Araras, né? Leva lá pra minha casa, eu boto lá, eu ofereço pros amigos. Quando algum amigo falece, as cinzas não vão pra lá, eu fico puto. Puto, porque já é um cemitério dos meus cachorros, do meu pai. Esses dias eu tava conversando com uma mãe, a minha mãe me ligou e disse assim, e eu? Você vai me levar quando eu for aí pra ver papai? Eu digo, como assim, mamãe? Você vai me levar, você vai me botar minha cinza aí? Eu digo, não acredito, mamãe, que você tá conversando isso comigo. Ela disse, tô. Eu disse, tá bom, já que a gente vai falar, vamos falar sobre isso. Que árvore você quer? Um IP amarelo. Não, IP amarelo é muito vulgar, mamãe. Tem que ser, vamos botar um IP rosa, uma cerejeira, um IP roxo. Ela disse, tá bom, um IP rosa tá bom. Uma cerejeira, pode ser, mamãe? Pode ser. Então já tá tudo combinado, já plantei a cerejeira. Você, então... pelo visto, tem uma relação de paz com a finitude, com a morte. Depois que Pedro nasceu, antes não. Como é que você pensa isso? Você sendo pai agora, você deve pensar, vez ou outra, que você vai morrer. E que você é o próximo na fila. Tipo, seu pai morreu, agora você é o próximo. Eu pensava antes. Pensava antes do Pedro nascer. Eu tinha uma questão muito forte com a morte. Eu fotografava gente morta, né, Theo? Eu fui pro Nepal ele é fotógrafo, pra fotografar gente morta. Porque era uma questão muito grande na minha vida, né? A questão da finitude era difícil demais. Eu acordava pra mijar de madrugada, olhar pra minha mão e pensava, esqueleto, embaixo da terra, isso vai ser comido. Eu tô fazendo aula de piano, é tão difícil aprender a tocar isso que eu tô fazendo, isso vai um dia virar cinza. Mas por que isso? Eu pensava demais na morte. Quando Pedro nasceu, ligou uma chave biológica em mim que disse, tá tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo certo. E depois, eu acho que eu já passei por muita experiência de falecimento do meu lado, de pessoas muito queridas e amigas. Sua melhor amiga. Minha melhor amiga, meu melhor amigo, Antônio. Aí você foi na prática, você tipo, vamos lá, querida, vamos lá. Não, eu faço dentro do meu distrito budista, muitas das cerimônias de falecimento, quem faz sou eu. Então, meu enfrentamento com a morte se tornou uma coisa muito palpável nessa vida já. Enquanto tem pessoas que não querem ver, eu sou aquele que diz, vamos lá. Amigo meu tá doente? Então, vamos conversar? Você quer que o Pedro cuide de você quando você ficar mais velho? Você espera isso dele? Não espero que eu não espero nada dele. Como não espera? Cara, não vamos ser hipócrita aqui. Como assim? Não espero, não. Você tem filho agora, o bom de ter filho é que tem alguém pra cuidar da gente, ué. Esse é o pensamento totalmente equivocado, papai. Não, mas é na prática. Filho, tá? Mas eu não vou ter filho, por enquanto não. Theo, não, a gente não pode ter alguém que vai, com a expectativa que vai nos fazer felizes, vai nos deixar viva mas melhor, deve passar em algum momento, mas em algum momento vocês devem ser aquele amor. Mas ele pode estar morando em Londres e eu morando em Santa Maria. Entendi. Não. Sei lá, o que pode acontecer? Eu espero ter uma estrutura de vida pra conseguir... tá bem, não precisar. Mas é claro que se ele for do meu lado, se ele quiser fazer isso, eu vou achar lindo, mas eu vou sofrer.
Você vai, sim, vai. Gente, é o seguinte, a gente vai ficar 3 horas falando aqui, ó. Vamos agora, Tá ó. bom. Tá maravilhoso, você está ótimo, estabelecido, lidando bem com a própria sexualidade. Ah, o viado da família brasileira. É isso mesmo. Eu também sou um dos viados da família brasileira. Vamos aqui. Trouxe presente pra você. Quero ver. Pra você. Gente, ele tem loja, tem uma boutique de camisetas LGBTQIA. Ai, gente, Bambi. Posso falar do Bambi um instante? Fala Tenho do Bambi. tempo pra falar do Bambi? Você sabe da história do que tem que fazer o Bambi? bate. Você vai e depois a gente vai fazer o bate-bola. Deixa eu falar, Bambi foi um livro que foi escrito por um cara chamado Felix Salten em 1923 e que virou o filme da Disney em 1942. No filme da Disney todo mundo fala da mãe do Bambi, mas a história do Bambi é uma história altamente psicanalítica e analisada de toda a trajetória de um ser que tem que se desenvolver na vida. Fala sobre alienação parental, fala sobre várias fases que a pessoa fica completamente quebrada por coisas que acontecem na vida, por coisas como a morte, como a vida, como o nascimento, como a mudança das estações. É lindo demais. Ai, gente. Esquece a versão do Bambi que você conhece. E ele é lindo, mas eu amo o Bambi, gente. Belíssimo. É de chorar, né? É uma história bem de chorar. triste. Obrigado, hein, mano. Nada. Ó, como é que é? Um site que você vai no seu Instagram de sucesso, tem o link. Vai ter algum link lá no meu site que você vai conseguir Seu facilmente. site no seu Instagram. Meu Instagram. Vamos agora a gente já deu esse serviço, vai fazer peça daqui a pouquinho, falando de toda essa experiência. A gente nem falou, né? Ficamos na psicanálise, falamos. É um sucesso, né? Todo mundo vê ele no Instagram, é bomba, fala de tudo abertamente. Vamos de bate-bola, jogo rápido dos infernos, porque eu tenho direito, falando aqui. Eu tenho direito, não sou a blogueirinha nem nada, eu sou o Teodoro. Vamos lá? Vamos lá. Dos infernos? Dos infernos, querido. Querido, é isso, né? A gente é a evolução, né? Evolução dos nossos antepassados. Vamos lá. Sou compulsivo quando? Quando vejo doce. Ai, eu também. Você lembra de ser bem descontrolado com doce? Descontrolado, eu sou capaz de virar uma sanfona velha assim, ó. De você dizer, você estava ótimo ontem, o que aconteceu com você? Não comeu doce. Não, eu tava ótimo. Não tava ótimo comi de gordinha. eu tô um pouco fora de forma. Enfim. Chorei pela última vez por? Minha cachorra faleceu. Ai, meus pêsames. Obrigado. Eu não superei a Vursinha até hoje. Aliás, só um parênteses, tá, gente? Eu ganhei dele de João com meu ex-marido, meu grande amigo Lauro, Vursinha. Que é uma cachorra linda. Ai, que fugiu lá em Campos do Jordão e eu fiz um filme em homenagem a ela e nunca mais consegui ter cachorro. Tipo, era um amor da minha vida. Eu tenho isso com gato. Minha gata morreu, eu nunca mais quis saber de gato. Eu digo, eu não tenho condições de cuidar de gato. Nossa senhora, que dor. Que É dor. horrível. Minha pior bipolaridade. Minha pior bipolaridade é no trânsito. Eu sou um cara muito educado, gentil, mas se alguém vem com uma violência pra cima de mim no trânsito, meu pau cresce acho que uns 30 centímetros. Eu não tenho medo de morrer. É perigoso o que eu faço. Teve um dia desse, é perigoso o que eu faço. Se a pessoa vier com grosseria pra mim no trânsito, eu sou capaz de jogar o carro em cima. Eu também, eu sou terrível. Você tem pânico de quê? Pânico de qualquer coisa que possa que pode acontecer relacionada com um acidente com meu filho. Depois que se torna par, você tem pânico. Piscina, altura, fogo, panela quente, escada. Aí você fica com pânico dessas coisas, mas é um pânico tão grande que sabe quando você vai dormir e te passa a imagem na cabeça e você fica fazendo assim, ó. Sabe, você tem espasmos. É um pânico horroroso. Eu, hein? Tá falando disso na análise? Tá tratando? Sim. Um defeito do outro que me encanta. Eu gosto do lixo das pessoas. Eu acho que inclusive casamento é isso. Casamento é abraçar o lixo, não é abraçar coisa boa. Porque coisa boa todo mundo gosta. Eu acho que o verdadeiro casamento é quando você abraça o lixo da outra pessoa que é capaz de transformar você. E você ter várias questões com o lixo do outro. Que lixo? Os defeitos. Um defeitinho que você gosta, que não precisa ser especificamente do João, mas das pessoas que você gosta, ou do outro que te encanta. Pessoa ser obcecada, adoro gente obcecada. Toque. Aqueles transtornos Não, que são obsessivos. obcecadas demais às vezes, quando a pessoa é completamente obcecada. Eu conheço muitas pessoas, pelo fato de ter feito musical, quem geralmente faz musical, quem canta, quem é bailarino, são pessoas obcecadas. É verdade. Eu também admiro. Eu fazendo figurinos para os musicais, eu percebo. Isso é uma loucura. Já me puni fisicamente. Jejum intermitente, né, filho?
De 36 horas, já de coisas loucas, assim. Pra fitness ou pra cabeça? Já, uma vez, eu fiz uma novela chamada Cama de Gato e eu trabalhava demais. Demais. Eu não tinha folga, eu dormia 4 horas, eu chegava em casa para decorar o texto, dormia 2 horas da manhã, eu tinha 8 horas um carro na minha porta, eu trabalhava demais. Então eu ia na casa do pão de queijo e comprava brigadeiro, pão de queijo e quindim. E assim eu ia. Eu terminei a novela grande. Entendi. Botei uma sunga branca e fui correr na praia. Aí era a época da paparazzi. Claro. O paparazzi me fotografou. Amado site ego que me tirou do armário, filho da... O paparazzi fotografou e postou o ex-galã. E aí eu disse... O ex-galã? O ex-galã. E aí eu disse, é? Tá bom. A partir daquele momento eu ia fazer a série A Cura. E eu disse, eu vou fazer a cura, eu quero parecer um gafanhoto. Você emagreceu uns 15 quilos, eu lembro, emagreci 15 quilos. Aí eu comecei a botar, continuei com a sunga branca, botava e ia correr na praia. E aí eu começava as manchetes. Mais magro, já bem mais magro. Já estranhamente mais magro. Mentira! Aí passou de ex-galã pra doente, é isso? Maravilha. Você espera ansiosamente por quê? Eu espero ansiosamente por ir pra minha casa em Araras. Eu tenho ido muito pouco onde estão meus lugares. Eu espero ansiosamente por coisas como essa. Eu espero ansiosamente por... É isso. Acho que é isso. Qual que é o seu defeito que só você vê, Carmo? Meu defeito que somente eu vejo... Eu não sei se somente eu vejo. Tem que ser só que eu veja mesmo. Essa pergunta é difícil, eu sei. É reveladora. Difícil, se fosse para os outros. Para quem é psicanalizado há tanto tempo. Só eu vejo. Eu sou um preguiçoso. Olha só, e aí é impressionante, né, como os nossos defeitos fazem com que a gente se mostre para o mundo exatamente de forma oposta. Ou o que é pior, fazem com que a gente se manifeste de forma oposta, sendo um preguiçoso. Porque como eu acho que eu sou um preguiçoso, eu não consigo deixar minha cabeça quieta. Eu fico fazendo coisa, aula de sapateado, aula de piano, é fono. Mas você tá fazendo uma peça? Não, mas eu faço fono igual mesmo quando eu não tô fazendo a peça. É fisioterapia pro ombro, fisioterapia pro joelho. Eu invento coisas. As postagens, agora o Close Friends que eu criei. Nossa. Qual que é o seu melhor distúrbio? Melhor distúrbio, eu acho que é não desistir, não ouvir os nãos. Eu acho que é isso, porque para quem era um viado do interior do Rio Grande do Sul, sem ninguém na história familiar relacionado com artes, ter me tornado um ator e ter conseguido trabalhar e ter uma carreira tão longeva trabalhando, eu acho que o meu distúrbio é não ouvir os nãos. Um sonho, esse é bom para você, um sonho delirante recorrente. Fazer filme de ficção científica nos Estados Unidos. Ai, maravilhoso. Eu tive esse sonho quando eu devia ter 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu tive esse sonho, nunca esqueci que eu tava subindo num foguete. E finalmente, o que é terapia pra você, cara? Terapia pra mim é se instrumentalizar para entender você e entender quem tá na sua frente. Entender aquela pessoa que faz você se sentir mal, mas que aparentemente ela é sua amiga, mas ela faz você se sentir mal. E aí a terapia ajuda você tá sentindo alguma coisa. Mas por que eu tô sentindo essa coisa em mim? E aí você começa a adquirir armas para entender melhor esse fenômeno, as relações, as violências. Você começa a entender que silêncio pode ser violência. Você começa a entender uma série de coisas. Ai, gente, ele como é que eu vou falar? Ele é exemplar, ele é interessante, ele é inteligente, ele é importantemente imprescindível neste momento, ele é meu amigo. Posso dizer que é meu amigo há 20 anos, desde a Casa das 7 Mulheres em 2002, 2003. Você tentou me pegar, É porque dos infernos... João pegou. E aí ele acabou. Pegou, por que não foi? Por que não fui eu? João pegou. E aí, você é um orgulho. Muito amor pra você, pra João, pra Pedro, pra Enzo. Enzo é o filho dele, adotado. Sócio afetivo. E, gente, se você gostou, e eu sei que você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, comentar, compartilhar e conferir todos os nossos conteúdos em todas as nossas mídias sociais. Obrigado, viu, gatinho? Obrigado a você. Obrigado.